Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando não apenas um novo dia, mas começando uma nova semana. Depois de final de semana, que eu desejo tenha sido restaurador, que esta semana que se inicia seja produtiva, seja abençoada, seja muito feliz. Particularmente, quero me dirigir a você que exatamente hoje completa mais um ano de vida. Aliás, hoje que é também dia do aniversário do meu querido pai. Você que aniversaria hoje, sinta-se abraçado por nós, que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide de todas as áreas do seu viver. E a todos vocês que nos assistem, a proposta é que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras. Nosso desejo é que a palavra de Deus, de alguma forma, fale ao nosso coração neste instante, e nós mais uma vez iremos ao Salmo 119, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. Portanto, que os próximos instantes sejam reservados para a reflexão, no desejo e na expectativa de que aquilo que vamos considerar aqui faça diferença no seu viver. No Salmo 119, versículo 133, nós lemos o seguinte: Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Duas orações, duas sentenças colocadas pelo salmista nesse versículo. Uma delas relacionada à palavra de Deus, a outra relacionada ao pecado, à iniquidade. E aqui ele coloca essas duas sentenças como que paralelamente, tentando tratar de dois aspectos diferentes de nossa relação com Deus. Na verdade, de dois efeitos diferentes do agir de Deus em nossa vida. Nossa aproximação produz, inevitavelmente, esses dois encaminhamentos. O primeiro, em relação ao nosso contato com a palavra de Deus, nossa comunhão com a palavra de Deus. É por meio da sua palavra que Deus se comunica conosco. Portanto, é por meio da sua palavra que nós o conhecemos, que nós temos a possibilidade e a oportunidade de nos relacionar com ele. Se você é alguém que entende a importância de Deus na sua vida, é preciso reconhecer que este relacionamento com Deus é possível através da sua palavra. É pela Bíblia que nós o conhecemos. Por outro lado, o salmista lembra que esse relacionamento com Deus produz um outro efeito, este em relação à nossa conduta, ao nosso procedimento. Aquilo que ele chama aqui de iniquidade, uma referência ao pecado, uma referência à desobediência, ao nosso distanciamento do projeto de Deus. Em sua oração aqui, ele pede a Deus algo em relação ao contato com Deus e, ao mesmo tempo, quanto ao seu relacionamento com o pecado. Mas é curioso perceber que ele usa duas expressões diferentes. Quando fala da palavra de Deus e de seu relacionamento com a palavra de Deus, o seu pedido tem a ver com firmeza, o que naturalmente nos leva a perceber que o relacionamento com a palavra de Deus produz segurança. Firmeza na palavra significa, por um lado, o apego a esta palavra, por outro lado, lembra a solidez, a segurança que encontramos na palavra de Deus. Sem dúvida, nosso relacionamento com as Escrituras proporciona à nossa vida equilíbrio, proporciona à nossa vida sobriedade, proporciona à nossa vida firmeza, segurança. Essa ideia está presente na primeira parte, na primeira sentença desse versículo. Quando trata do pecado, quando trata da iniquidade, a preocupação do salmista tem a ver com a influência do pecado sobre sua vida. Mais que isso, ele fala do domínio do pecado sobre sua vida. Indiretamente, ele está nos lembrando que se o nosso relacionamento com a palavra de Deus produz segurança, nosso relacionamento com o pecado produz escravidão. Nós somos dominados pelo pecado. Este é o grande problema do ser humano, este é o grande problema da humanidade. É que às vezes, iludidos pelo inimigo, somos levados a achar que o pecado é sinal de liberdade. O pecado é sinal de independência. E já houve quem levantasse a bandeira de que Deus é que nos limita, Deus é que nos escraviza. É equívoco. Quem nos prende é o pecado.
E o exemplo mais claro, o maior exemplo disso são os vícios. Os vícios amarram e tornam o homem incapaz de se libertar. Por isso Jesus claramente diz, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, encontramos isso, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Iludem-se aqueles que acham que o pecado é sinal de liberdade ou reflexo da independência. Pelo contrário, o pecado, na verdade, traz escravidão. O pecado traz, sim, domínio sobre a vida do homem. E o homem é incapaz de se libertar por sua própria força. Mas aí é curioso perceber que esta sentença do salmista, no Salmo 119, acaba se refletindo nas palavras de Jesus, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, tantos séculos depois. Aqui o salmista fala do relacionamento com a palavra de Deus como algo capaz de nos proporcionar firmeza e mostra a sua preocupação com o pecado que tem domínio sobre nós, a iniquidade que gera escravidão. Então nos lembramos de que Jesus fala desses dois elementos, da verdade como a verdade que liberta, do pecado como algo que escraviza. O Jesus que diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é o que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se há alguma dúvida a respeito da fonte dessa verdade, ele diz, se pois o Filho vos libertar, e ele se refere a ele mesmo, refere-se a si mesmo como Filho de Deus, diz Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há, portanto, liberdade em Cristo Jesus, paz em Cristo Jesus, a verdade que liberta. Eu sei que nós somos muitas vezes tentados a manter um relacionamento com o pecado e com a iniquidade como se nós tivéssemos domínio sobre ele. Engano. A verdade é que o pecado escraviza e o pecado destrói. Mas Jesus nos propõe a liberdade, refletindo exatamente o conceito presente nas palavras do salmista. É possível encontrar liberdade e firmeza na palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aquilo que encontramos na Tua palavra. Muito obrigado pela segurança, pela firmeza que encontramos nos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, porque nosso relacionamento contigo, e à medida que nós te conhecemos e podemos caminhar contigo, nós conhecemos mais da Tua palavra. E esta palavra nos liberta. Que cada amigo que nos assiste neste instante conheça a liberdade em Cristo Jesus e a segurança que há na Tua palavra. Amém. Lá vem o sol pra dizer enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.